pessoal, eu ia fazer um novo vídeo na terça, né, por causa do meu medicamento, mas o Léo lembrou bem como que eu vou saber se eu vou estar melhor na terça, né? Então, estou aproveitando que hoje eu estou um pouco melhor, não estou tremendo tanto, e dar continuidade do que eu estou propondo para vocês, né, e vocês me ajudarem a compartilhar meus problemas aqui nessa questão do momento que estamos enfrentando e como é que eu posso dizer? E também, né, aquilo que eu passei no primeiro vídeo, fazermos uma troca, né? E quando eu coloquei lá, pessoal, solidariedade, vocês me desculpem, eu quis dizer empatia. No caso, foram, infelizmente, dos meus médicos, mas depois eu explico para vocês. Solidariedade, pessoal, eu recebi de minha família, meus parentes, meus amigos, enfim, de todo mundo, graças a Deus, isso não posso me queixar. E, assim, mas em relação lá ao meu médico, o que que acontece? Então, hoje eu vou fazer uma prévia, assim, assim, um resumo, desculpa, do que eu passei da primeira vez que eu tive o câncer, foi de mama. Eu tinha acho que meus 48, 49, né, quase 50, e assim, foi difícil, vocês sabem, né, principalmente para a mulher, que ela é praticamente mutilada, né, muitas não precisam, mas no meu caso o médico aconselhou retirar toda a mama para poder, assim, não enraizar, né, não ter nada que infelizmente não deu muito certo, porque acabou subindo para o meu cérebro. Então, nesse primeiro momento, pessoal, foi assim, de revolta. Aí a gente questiona, por que tem tanto pessoas más, pessoas que fazem mal para as crianças, pessoas que fazem mal, assaltante, não sei o que, sabe? Você começa a tua cabeça fervilhar e você achar que não merecesse, que era um castigo de Deus. Então é um processo difícil quando você de repente está supostamente achando que está com saúde, está fazendo todas as suas coisas que você gosta, sabe? E recebe uma notícia desta. Então foi muito difícil, mas graças a Deus tive apoio da minha família, dos meus amigos, sabe? Das minhas amigas. E assim, e foram 4 sessões de químio, graças a Deus. Eu tinha ficado só 5 dias mal, muito mal, né? Porque afeta o coração, enfim, a químio afeta todo o organismo da gente, né? E o que acontece? Eu ficar aqueles 5 dias ruins, fiquei carequinha, normal, tudo. E quando passou, né, terminou a químio, aí eu fui liberada e tem mais uns medicamentos que a gente toma por 5 anos. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, né, mas nada que afetasse a minha vida. E eu voltei ao meu normal. Só que, pessoal, antes de eu ter, como eu falei, eu sou espiritualista, porque eu desenvolvi, não é que desenvolvi, começaram a acontecer coisas comigo aos 23 anos de idade, de clarividência, e antes de eu ter o câncer de mama, eu fiz 6 meses atrás, tipo assim, 6 meses antes de receber essa notícia, eu havia feito uma mamografia, sabe, não constava nada. Só que começou um caroço aqui na mão esquerda crescer, esse carocinho, e vinha na minha intuição que era. E foi indo. Quando deu, assim, os 6 meses, né, nós estávamos na praia, eu já havia ido ao meu ginecologista, comentei com ele aquele carocinho, ele disse ser uma displasia mamária, que eu tenho 3 filhos e não amamentei só no máximo 1 mês, 2, 3 meses, as 3. Então, segundo ele, desenvolve, né? Que ele fala de displasia mamária, tipo, acho que é um leite parado. Eu não sei explicar para vocês, desculpem. Eu também nem entrei em detalhe, acreditei nele,
Só que a minha intuição falou, mas que estranho. Vocês podem acreditar que ele começou a crescer rápido. Era verão, nós fomos para a praia. E daí eu comentei com o Léo e falei, Léo, isso não tá certo. Tá crescendo muito rápido. Aí à noite, lá na praia, nós fomos dormir e de repente as vozes vieram no meu ouvido, que era para eu voltar rápido, porque era. Então, eu já vou contar um pouquinho assim da minha espiritualidade para vocês entenderem, né? Porque depois nós vamos voltar lá atrás. Enfim, voltei no meu ginecologista, ele me examinou novamente, ele falou, acho que você tem razão, vamos fazer outra mamografia. E não deu outra, sabe? Então, já vou contar mais ou menos para vocês verem como que caminha junto à espiritualidade. Mas enfim, vamos voltar aqui ao tumor do cérebro. 15 anos após, né, agora, eu e o Léo tínhamos feito até a nossa última viagem para São Tomé das Letras, e o Léo pegou uma infecção urinária e chegou aqui em Curitiba e ficou muito mal. Ficou mesmo entre a vida e a morte. E eu apavorada, de medo de perdê-lo, eu caí. Assim, eu senti que o meu corpo do lado esquerdo caiu. Eu não sentia mais força, né, desse lado, não mal conseguia andar, mas eu me esforçava, ia me arrastando. Mas eu achei que era, assim, o fato de eu estar muito nervosa, apavorada de perder ele, né, de acontecer algo ruim com ele. E eu, assim, daí nós fomos, como eu já tinha o meu médico, mesmo que eu tomo o Zometa, que é de 6 em 6 meses para os ossos, eu, chegando lá, né, já falo para ele o que está acontecendo. Aí ele falou assim, eu quero uma tomografia rapidamente, né, nós vamos fazer essa tomografia. Aí corri, mas ainda mesmo, graças a Deus, o Léo já estava em casa, estava bem, eu fiquei tranquila, sabe? Eu falei, deve ser dos nervos. E quando eu levei o resultado para ele, Jesus, eu senti Jesus, eu vi Jesus. E Jesus colocou sua mão aqui no meu ombro esquerdo e disse para mim, porque quando o meu médico começou a ler o resultado, né, ele, ao mesmo tempo que ele falava, Jesus falava, vai ficar tudo bem. Então eu senti uma paz, uma tranquilidade, pessoal, que não tem como descrever isso, desculpa eu chorar. Porque ali eu senti que eu já estava curada, só o fato dele ter colocado a mão no meu ombro. E estar ali ao meu lado. Aí ele passou, né, que ia reunir o neuro e o neurocirurgião. Mas ele queria que eu já me internasse rapidamente para fazer a cirurgia. Eu falei, não, doutor, vou conversar com a minha família, com minhas filhas, e depois daí amanhã cedo eu me interno. E assim foi feito. Minha certificado de merada, ver minha paz, ver minha tranquilidade. E a família já começou ali a abraçar a causa. E no outro dia cedo nós fomos para o hospital, o Léo, eu e a minha filha Leia. E chegando lá me internaram. Só que eles vieram, meu médico já tinha uma viagem marcada para um congresso e eles já começaram a me dar esse medicamento chamado Decadron, que é corticóide, não sei. Só sei que... E quando eu cheguei lá, pessoal, porque eu fumo, e depois também vou entrar nessa área com vocês, por isso que eu estou aqui, eu estou praticamente abrindo todinha a minha vida, todinho o meu peito, para que vocês me ajudem e eu ajudem vocês. Aí depois vocês vão entender. Eu falei,
deixei o cigarro, falei, não vou fumar mais, não fumei. E fiquei esperando meus médicos dormir lá. No outro dia, o meu médico oncologista passou e disse que, como é que se diz? Que ia, que o cirurgião e o neuro já vinham, né? Ele só ia resolver umas coisas e voltaria lá. E chegou o neuro, o cirurgião e o neuro, e falaram que eu não tinha condições de operar, porque o tumor está aqui na parte cognitiva, né, que comanda o meu corpo, né, comanda todo o lado direito, comanda o esquerdo, né, e todas, assim, se acaso operasse, poderia ficar numa cama entrar em coma, ou ficar numa cama, ou ficar paralítica. Mas, então, eles optaram por 3 sessões de radioterapia. Mas eles falavam assim comigo como um robô. E eu já estava abaixo desse decadrão aí, que eu nunca tomei isso, né, a não ser quando a gente faz inalação, põe um pouco, mas não com a dosagem, que era de 6 em 6 horas eu tomando isso aí. E foram embora. E o meu médico não apareceu mais também. E eu fiquei 4 dias lá, assim, não ia operar. A minha família estava toda, né, porque minhas filhas casadas, com filhos, o tadinho do Léo também está se recuperando, a minha mãe com Alzheimer, sabe? É tudo junto assim. Aí eu comecei, eu fiquei neurótica ali, sabe? Daí já veio a vontade de fumar novamente, que ninguém me dava uma posição, foi preciso muita briga para um clínico geral me liberar. Então, pessoal, o próximo vídeo eu continuo, a hora que eu estiver bem, e eu vou contando passo a passo para vocês entenderem. Obrigada, pessoal, um abraço.